Boa noite, sejam bem-vindas. Alô? Acho que os microfones estão ligados. Clarissa? Boa noite, Abreu. Boa noite, Micheline. Tudo bem? Boa noite. Luciana, né? Jardim e a Micheline. Tudo bem, querido? Sejam bem-vindas. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu acho que falta o Tony Frampeni, mas para não perdermos tempo, né? Podíamos dar início já aos nossos trabalhos, pagarmos tempo, porque aqui onde nós estamos a falar, o tempo já vai muito alto. São já 10 da noite, né? Então, vamos ver se ganhamos tempo, se conversamos dentro do limite do tempo que nos foi reservado. Eu vou então fazer ou seja, pronto, feita que está a abertura desse segundo momento, né, momento solar, que é um tango a dois, né, estamos aqui nessa número 7, onde nós vamos falar sobre barroco mestiço, né, e o texto difícil. Né. No fundo, é uma provocação, né, que no fundo pode ser feita a partir da perspectiva de como nós vamos nos relacionar com aquilo que se pode chamar ou considerar texto difícil. Né? Pronto, então eu vou começar para a leitura da biografia da Luciana. Mal eu termine, depois a Luciana vai tomar a palavra para poder dizer aquilo que traz para nós como proposta de comunicação em 20 minutos, aquilo que traz. E depois, então, de terminar a Luciana, seguirá a Micheline, né, que também farei a apresentação no momento, para depois lhe dar a fala. Então, vou começar por apresentar a Luciana. Luciana Abreu Jardim é professora de literatura na Universidade Federal do Pampa, doutora em teoria da literatura pela PUC Rio Grande do Sul, acho que é isso, pós-doutora pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciada em Filosofia e bacharel em Comunicação Social, Jornalismo pela PUC Rio do Sul desde 2011. Atua como professora colaboradora do mestrado e doutorado em História da Literatura da FURG, dedicando-se a orientar pesquisadores e ministrar disciplinas relacionadas à teoria da literatura. Bem, professora e amiga Luciana Jardim, está feita a apresentação. Se tiver algum elemento a acrescentar na leitura que eu fiz da sua biografia, eu gostaria que o fizesse. Também antes, aproveitava a saudar
a presença aqui, o Flamengo, que também já se juntou a nós, que nesse caso vai ser o último preleitor da nossa mesa. Tem a palavra professora e colega Luciana Abreu Jardim. Obrigada, Abreu. Boa noite a todos. Eu fiz um texto, assim, para talvez use uns 22 minutos para ler, né? Porque fica mais. 22 minutos dá. Tá, então, assim, é um texto com caráter bem oral, assim, né? Eu vou falar aqui sobre a relação entre o barroco floral, que é um conceito que eu acabo criando dentro da minha história que já faz algum tempo que eu estou nessa história de pesquisar as questões da literatura misturadas com a filosofia. Então, é uma relação do barroco floral e a estética laharcista, né, de um escritor que eu descobri já faz uns 5 anos, né, lendo esses textos experimentais, que é o Luiz Serguilha, né. Então, eu começo, né, lançando o que seria esse barroco floral. O barroco floral compõe-se a partir do campo de gosto de escritoras, escritores, poetas, artistas, da palavra verbal, que todos eles fascinados pelos efeitos da arte visual sobre seus corpos, que sob o impacto das forças advindas desse encontro, transformam essa experiência numa palavra escrita, né? Esse barroco floral se forma a partir das contribuições dos pensamentos de Júlia Kristeva, de Hannah Arendt, Melanie Klein, Sidonie Colette, Jacques Derrida, Didier Huberman e Marie-José Monzan. É bastante gente, tem mais ainda. Faz parte dessa minha trajetória de leitura, né? Há alguns temas de investigação desse barroco que eu vou mencionar enquanto eu apresento a relação desse barroco com a estética do laharcismo do escritor Luiz Serguilha. Em 2022, Serguilha vai lançar o primeiro volume da sua obra poética no Brasil, e agora, no mês passado, o volume foi lançado em Portugal pela editora Humus, com edição e organização de Rui Magalhães e a fotografia de capa da artista visual Márcia Charnison e o prefácio da minha autoria, né? Então, pensar sobre essa relação entre o barroco floral e o laharcismo de Serguilha implica retornar ao repertório de gosto do escritor, né, o seu campo imagético ali, voltar às imagens da cultura visual, que são as referências dele. Há diversas referências ao longo da obra dele, a pintores, pintoras, mas para o recorte atual da minha pesquisa, eu tenho concentrado meus estudos em Francis Bacon, Jackson Pollock e George O'Keeffe. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre Bacon e O'Keeffe, como isso vai aparecendo na obra dele, né? Para início de conversa, eu gostaria de chamar a atenção para Francis Bacon, que é uma referência notável no conjunto da obra do Serguilha. Eu vou iniciar por um dos temas que eu mais tenho trabalhado na obra dele, né, do Serguilha, que é o tema da animalidade escrita, e esse tema é também um dos temas de investigação do meu barroco floral, a questão da animalidade, né? Eu escrevi um longo ensaio para a revista Esfera, chamado Limiares do Animal Poema, em Amartia, que é um livro dele que me ajudou a pensar essas questões que eu já vinha pensando com Clarice, com Derrida, né? Então, escrever sobre animalidade implica perceber as semelhanças entre o humano e o animal. E quanto mais distante da face humana está o animal, também fica mais longínqua a capacidade de perceber o sofrimento desse animal e tudo que envolve a capacidade de sentir desse outro que não está escrito na nossa linguagem. Eu reproduzo isso aqui a partir do argumento dos estudos do Jacques Derrida sobre o tema da animalidade, que foi desenvolvido num volume recentemente traduzido que se chama Besta e o Soberano. A poética do Serguilha se mostra muito sensível a esse outro que é o animal, mesmo quando já não há mais uma cabeça nesse outro. A cabeça que seria mais ampla até do que o rosto, e essas relações lá estudadas, disseminadas pelo Levinas, dessa importância humana, das semelhanças que a gente tem com o rosto, isso se amplia quando a gente parte para o estudo da cabeça, né? Então, nesse sentido, as telas de Bacon, com suas faces desmanchadas, acompanham a sensibilidade do escritor em direção a outros modos de existência, não necessariamente portadores de uma cabeça. Vai ter ali animais muito pequenos que a gente não vai conseguir se identificar por essa semelhança de olhos, boca, alguma coisa nessa linha, né?
e mesmo assim conseguir sentir alguma empatia por isso é uma coisa que ele consegue trabalhar nos seus textos, né? A entrada das telas de O'Keeffe nas composições de Sergilha radicaliza a alteridade para os signos da botânica, que são desprovidos de cabeça. Então, essa relação afetiva já fica um pouco mais distante ainda, e tem acompanhado as criações de Sergilha por mais de 2 décadas, as questões da botânica. Né? As imensas flores que são pintadas pela pintora Georgia O'Keeffe nos fazem pensar o que acontece quando estamos diante de uma cabeça perdida, não mais uma cabeça. O que acontece quando o escritor abre passagem para algo diferente de narradores tradicionais, permitindo a entrada do que ele vai chamar de forças Lahars. Então, eu tiro a ideia do narrador para inserir essa ideia das forças Lahars. Né? Eu vou levar a discussão para um tópico chamado relação entre linguagem poética e o nascimento das imagens no cruzamento com possíveis discursos sobre a maternidade, que está lá, que eu acabo escrevendo sobre isso quando eu penso nesse barroco floral. Para além da questão do Sergilha, eu penso isso, né, teoricamente. Né? Como pensar esse tópico na poética dele, né, desse autor? Eu penso que a escolha que o Sergilha faz das imagens e referência em torno das pinturas de O'Keeffe nos ajuda a entender a profusão de imagens que nasce da sua escrita. A cada instante de leitura nascem imagens, muitas, muitas mesmo. E pelo menos na minha experiência de leitura, essas referências pictóricas que são nossas conhecidas, esses pintores e pintoras que a gente conhece, vão auxiliar para gestos de microcoagulações que nos acompanham em memória afetiva. Né? Nessa enxurrada de múltiplos signos das artes, das ciências, do pensamento em geral, é porque nós simpatizamos ou porque estranhamos radicalmente determinado signo que acontece uma espécie de resto. O signo que nos ronda e fica em estado de perturbação na nossa memória, ele resta como algo que sobra depois de uma avalanche na nossa leitura. Tem essa ideia também dele, o laharcismo, ele vem do javanês, é muito estranho isso, é muito diferente, né? Vem da língua do javanesa, e ele tem essa ideia na sua tradução de uma avalanche. Então é como se a gente estivesse sempre dentro de uma avalanche, soterrado por múltiplos signos, e de repente resta alguma coisa, aquilo que fica para nós. E isso que resta nos faz eleger alguns caminhos de leitura. E o que me perturba na leitura, por exemplo, de um livro de poemas chamado Plantar Rosas na Barbárie, e reaparece em outros poemas do escritor, está na inclusão de uma tese poética, né, criada pelo escritor, que vem junto com o contato a referências à pintura de O'Keeffe. Nessa tese poética é dito o seguinte, que o poema advém de uma episiotomia. Ora, nada mais ligado ao nascimento do que um parto difícil, né? Episiotomia é um corte bem complexo, né? Num parto difícil. Então, a violência contida nesse dar à luz da palavra também pode ser encontrada num livro chamado Atriz, e ela entra ali não sob o nome de episiotomia, mas a ideia de um parto, também de uma paridura que é tensa, né? E por ali já se pode intuir que a palavra precisa rasgar o corpo do poeta para se inscrever no corpo do texto. Sergilha não escapa do desconforto dos poetas que não geram porque são homens, né? Vamos encontrar esse desconforto, essa indignação em Artaud, né? Por não poder gerar, a gente vai encontrar também em Lautréamont, vai encontrar em Mallarmé e também muito evidente em Nietzsche. Mas o Sergilha, ele cria uma estratégia para dar vida, né, às palavras, né? Que vai dialogar com outro tema do barroco floral, que é o de pensar a sua condição estrangeira, né? O barroco floral é muito ligado à ideia da Kristeva, que é uma estrangeira que sai da Bulgária em direção a Paris e que busca também outras mulheres, pessoas que viveram essa condição estrangeira. Então, eu uso muito isso para escolher os autores que eu trabalho, né? Então, no caso de Sergilha, essa condição é dupla, pois está tanto na sua própria biografia de deslocamento de Portugal para o Brasil, e eu também percebo essa estrangeiridade na obsessão que o escritor nutre pelo constante nascimento, um deslocamento e renascimento dos signos após as avalanches a que seus narradores e forças Lahars estão constantemente submetidos. É preciso, segundo uma palavra que eu encontro mais de uma vez em sua obra poética, estar aberto ao que ele chama de, entre aspas, regerminações. Esse gesto de regerminar parece roubado da vida das mulheres, que estão, com ou sem filhos, invariavelmente atadas à ideia de que a vida depende de suas existências para preservação, incluindo aí o seu campo inesgotável de afetos e de cuidado.
Serguilha se inscreve na condição estrangeira porque, partindo da sua condição masculina, ele é sensível a um mundo-corpo que é diferente do seu. Sem querer se mimetizar no corpo feminino, ele prefere, no entanto, expandi-lo para um feminino amplo, em metamorfoses com outras espécies. E aí o conceito de natureza também é importante para a gente começar a pensar como essa estética também vai trabalhar com esses outros mundos, né? Para marcar sua diferença e a sua estrangeiridade, os narradores de Serguilha propõem em várias passagens um poema que seria, ele chama de autogerado, ou autotrófico, ou autopoético. Esse último aqui é inspirado na proposta de Varela e de Maturana, que ele mesmo faz questão de dizer, eu me inspirei aqui. O que deixa vir à tona não apenas a ausência de sangue do outro, no caso de uma outra, né, que estaria na episiotomia, mas também faz nascer dessa solidão o que ele chama de força falseadora. Então, ele vai dizer, em determinado momento lá da sua obra poética, o seguinte: um poema pensa demoniacamente por si mesmo, é uma força falseadora, um lance de profusas manchas da visão de órbita em órbita, de vértebra em vértebra, com múltiplas golpeaduras involuntárias que paralisam a consciência predominante para libertarem o tempo do inacessível e a vida fora das exposições sulfurosas, né? E essa passagem, eu acho que ela tem muito a nos dizer, porque ela mantém uma estética do falso, que ele vai chamar de falsiário, que foi outrora pensada quando ele escreveu um livro chamado Kalahari, já faz um tempo isso, onde ele fala ali de um deserto onde brota água, né, um deserto falso. Em outras palavras, ele mantém o que reconhece como falso, que pode ser lido como algo fecundo, não estou dizendo que o falso seja uma coisa totalmente, ou algo na linha do negativo, né? A gente pode pensar esse falso como na esteira da faculdade da imaginação, e ele expõe esse falso retorna, essa estética do falso, na sua obra poética revisada, publicada em 22 e agora publicada também em Portugal. Ele volta ali a uma referência pictórica, um crânio de rosas de algodão, que é uma imagem pintada por O'Keeffe e referida por ela, que em outro momento também, essa pintora vai se deixar fotografar pelo companheiro dela, o fotógrafo Alfred Stigler, segurando um crânio de vaca, né? Eu não vou fazer aqui uma leitura de oposição entre essa estética do falso e essa vontade de uma vida outra, né? Talvez distante desse falso, quando uma mulher carrega um crânio de vaca ou pinta um crânio de vaca, mas eu vou tentar levar essa mistura para algumas perguntas que conversam com o barroco floral, né? Quando uma mulher pinta um crânio de vaca e pinta também uma série chamada pelvis, onde um imenso osso poroso está em contraste com o azul do céu, ela produz o quê? O que ela quer com isso? Eu diria que ela produz um embate com a morte por meio da vida, o que me leva a pensar que ela estaria distante de uma estética que flerta com o falso. Kristeva busca, por exemplo, em Hannah Arendt, uma pensadora que participa da questão do nascimento, trabalha a questão da maternidade, do nascimento, do barroco floral. Ela vai buscar na Arendt, e isso vai ser alguma coisa que ela vai buscar na contracorrente de uma história do pensamento ocidental que é voltada geralmente para a morte, né? Um homem como um ser voltado para a morte, segundo a filosofia heideggeriana. E é curioso que ela busca, num livro da Arendt chamado A Vida do Espírito, num capítulo que é dedicado ao querer, a constatação de que os filósofos ali, segundo Arendt, seriam os precursores, ou até mesmo o contrário disso, os terapeutas daquilo que ela chama de desolação. E que isso, na leitura que a Kristeva vai fazer da Arendt, leva ao totalitarismo, né? Eu vou citar uma passagem que, ironicamente, a Arendt vai dizer o seguinte nesse livro: os filósofos, a tribo mais melancólica que já houve, né? Então, o que a gente pode pensar, né? No Ser para a Vida, que nós encontramos em Hannah Arendt, encontramos também a investigação em torno do amor, né, em Santo Agostinho, e o que Kristeva chamará de uma adesão à vida e uma adesão ao ser. Uma adesão que vamos encontrar nas formas coloridas de O'Keeffe, quando celebra um ossuário pélvico, que será lido por Kristeva como um amor à vida. Segundo ela, O'Keeffe escreve em uma de suas cartas, amar a própria vida. E Kristeva comenta que a pintora diz o seguinte: eu amo a minha vida até o ponto da morte, que eu transformo em uma eternidade estética. Serguilha vai incorporar as imagens de George O'Keeffe porque ele também partilha desse amor à vida transformado em eternidade estética. Na estética do laharcismo,
que está em processo de finalização, né, um arquivo ainda do escritor, ele busca, né, ao escrever, ele escreve alguns dos seus biografemas, e entre eles está ali as dores crônicas que vêm de uma ileite que o acompanha por anos, e ele reafirma esse amor à vida que se expande em sua escrita. Tá? Esse amor à vida escrita estava já eternizado na perplexidade de um sintagma que ele cria, que se repete ao longo da sua obra, que é o grito insonoro, que é criado por ele a partir das telas do Francis Bacon, que também o acompanha há algumas décadas. A gente pode pensar daí que o Francis Bacon é um pintor que precisava criar atmosferas para fazer nascer suas pinturas daquelas faces desmanchadas, né? Até acho interessante colocar essa observação. Tem uma entrevista para o David Sylvester em que ele vai falar sobre a criação de imagens e a necessidade de um certo clima. Ele vai dizer o seguinte: eu não sei explicar por quê. Existem lugares onde a gente sabe que consegue trabalhar e outros onde logo se sabe que não. Isso é muito engraçado, não sei como explicar a atmosfera dos lugares, né? Então é um pouco, eu defendo isso, que a atenção dada à atmosfera vai ser o caminho para fazer nascer outras atmosferas através dessas manifestações artísticas que a gente vai elegendo para compor o nosso repertório de gosto, né? Eu penso que a atmosfera é algo aqui que desperta a experiência sensível dos receptores. Na minha leitura, a escolha de algumas telas de O'Keeffe por Sergilha vem para aprofundar e também para expandir o que eu chamo de experiência sensível e vai passar por essas atmosferas, que é ambicionado pelo escritor. A O'Keeffe, com suas flores desmedidas, nos dá essa liberdade de criação de atmosferas. Podemos pensar que as telas de Francis Bacon também abrem caminho para essa liberdade de sentir, já que aquela pintura das faces desfiguradas acena para a nossa animalidade, nos colocando diante de um deslocamento do imperativo visual, que é tão importante para a filosofia, para as questões do gosto, que é também um tópico que eu acabo trabalhando nesse barroco floral. As lacerações nos relatos de Bacon deixam em evidência a tensão de um par muito interessante, que é o grito e a voz, né? Onde termina o grito animal e começa a voz humana, que vai reenviar ao par homem e animal e aos seus limites porosos. A poética de Sergilha dança nessa linearidade sob o efeito de Bacon e intensifica essas fronteiras com a entrada de O'Keeffe, que aprofunda um enseguecimento da condição humana, essas fronteiras borradas, né, por meio da vastidão de suas flores, introduzindo imagens do sentido do gosto. São muitas que vão aparecer na poética dele, como Flavor Sincarpico, misturando aí essa questão do gosto com o signo da botânica, né, que vai se abrir numa gigantesca boca Flavor, isso em caixa alta, para dizer ao final desse volume que compõe a sua obra poética, que se chama Falar é Morder uma Epidemia, que o poema está aí. No final ele diz, o poema está aí. E bem no final, nas últimas linhas, ele diz, o fórceps é tremendamente sanguíneo e sublingual. Eu defendo que a alteridade, né, no caso das escolhas de Sergilha, se radicaliza ainda mais nessa escolha pelas telas de O'Keeffe, especialmente aquelas ligadas às florações, porque aqui já estamos diante de uma cabeça perdida. No entanto, o que eclode dessa experiência é uma explosão da experiência sensível. E o que eu quero defender quando eu falo em experiência sensível? Eu estou tentando criar um chão para tentar explicar o que eu quero defender, né? E antes de falar sobre a experiência sensível, eu vou dizer como ela se cria nessa poética em especial, tá? No primeiro volume da obra poética, ele apresenta 3 longos poemas, e o que costuma chamar a atenção de seus leitores é a extensão dos poemas, são longos. Todo o livro passa de 1000 páginas, está aqui o livro. Né? É um livro que fica de pé, né? Então, ele passa dessas 1000 páginas, o que não é comum para o tempo acelerado que vivemos. Em geral, esse tipo de publicação é até desestimulado pelas editoras. Eu pretendo levar essa relação entre o barroco floral e a obra de Sergilha nesse encontro, tentando, se não responder, pelo menos acenar para um caminho de leitura sobre a fecundidade e a exuberância dessa escrita, que precisa criar um adensamento do espaço leitor para se inscrever numa cena que é solitária. E por que essa cena é solitária? Porque o escritor, né, no caso Sergilha ali, ele vai desenvolver o estilo, né? Porque a escrita precisa ser tão extensa? Porque o poeta precisa de tantas páginas para dar vida a um tempo fora da cronologia dos nossos relógios? Ninguém
teria muito tempo para ler tudo isso, né? Num período de poucos dias ou semanas ou até meses, né? Eu observo que há nessa ambição de Serguilha pela escrita, tem uma ambição que ele vai perseguir, que é do tempo crônico, né? Esse tempo que não obedece à temporalidade instituída. E qual seria, então, o item, né, do barroco, desse barroco floral, que poderia responder essa indagação? Eu acho que a resposta mais interessante que eu encontro está no item que eu proponho, que se chama Cruzamentos dos Afetos, e aí entra essa ideia do clima, né, desse chão que a gente vai preparando, como essas florações que estão lá em O'Keeffe, né, que eu acabo desenvolvendo isso no Barroco Floral. Eu escrevi também um ensaio para a revista Guará, está na última edição lá da PUC Goiás, né, escrevi um ensaio, está lá, que eu desenvolvo melhor esses temas. Então, eu digo assim, é preciso voltar à pergunta sobre o que eclode da tese poética de Serguilha, aquela que diz que o poema advém de uma episiotomia, para responder, tentar responder essas indagações, né? O que eclode dessa experiência é uma explosão, segundo a minha hipótese, da experiência sensível. Mas o que é isso? É uma outra pergunta interessante, né? O que eu quero defender quando eu falo em experiência sensível, o que é isso, né? De acordo com a teoria que eu fui coletando, né, na minha abordagem da formação do barroco floral, a Kristeva, que é uma figura-chave para mim, ela vai escrever sobre a importância, por exemplo, da melancolia para a criação artística. Ela vai dizer que não existe criação que não seja aberta ou secretamente melancólica, num livro chamado Depressão, Sol Negro e Melancolia. Não, Sol Negro, Depressão e Melancolia. Tá? Ela vai também, né, retomar essa adesão à vida, um ser para a vida, que está lá em Hannah Arendt, que é um outro exemplo dessa preocupação com a experiência sensível, que vai se somar, por exemplo, daí entra fortemente a justificativa do barroco, nesse sintagma barroco floral, que são os êxtases da Santa Teresa de Ávila, né? E aos estados de solidão criativa da Melanie Klein e da Colette, que também fazem parte disso. E o conceito de fantasia de Klein, né, que é recuperado ali pela Kristeva, no qual há um encontro de muita coisa, de sensações, de sentimentos, de emoções e de afetos, o que também vai enriquecer muito a discussão. Então, esse conjunto heteróclito da teoria kleiniana é muito bem-vindo ao barroco floral. E quando eu me desloco para a estética laharcista do Serguilha, recolhendo seus textos e também suas falas, suas palestras, eu encontro uma necessidade de reafirmar apenas os afetos, o que possivelmente segue uma herança marcadamente filosófica que encontra fundamentação nos pensamentos de Leibniz, de Nietzsche e de Deleuze, né? Nas composições poéticas de Serguilha, não vamos encontrar exposição de emoções, de sentimentos. O que importa por ali é alguma coisa que precisa nascer de forma intersticial, no entrecorpo do escritor, corpo do poema e corpo do leitor. E o que nasce é rico de uma experiência sensível. E para melhor falar sobre o tema do barroco, que eu escolhi como um recorte final, já estou acabando, aquele item que eu chamo lá no meu barroco de cruzamento dos afetos nas florações, eu volto até uma tela do Francis Bacon que se chama Pintura, de 1978, que é comentada pelo Deleuze em A Lógica da Sensação. Nessa pintura, né, o Deleuze vai chamar atenção porque ele descreve como o oval laranja-ouro que é projetado na porta. E isso, ele vai fazer essa descrição para nos dizer que as forças, porque as cores têm forças na teoria dele, né? As forças dessas cores, que também pode ser encontrada nas cabeças deformadas, pintadas por Bacon, reenviam ao uso profano da auréola, que era pintada sobre as cabeças das figuras religiosas na arte sacra. Quando nos deslocamos para as telas de O'Keeffe, podemos voltar aos azuis e aos brancos da série Pelvis, por exemplo, e as suas formas ovais para ler esse deslocamento da auréola. Mas eu creio que chegaremos mais próximos de um retorno compartilhado e até mesmo expandido do uso profano da auréola quando nos confrontarmos com os brilhantes tons laranja-avermelhados das suas papoulas, que espalham e deformam em larga escala a forma oval das auréolas, além de suas flores violetas e negras, né, que também O'Keeffe pinta, especialmente numa tela chamada Purple Petunia. Essas pinturas nos dão uma experiência secularizada do íntimo,
né? A gente vive um momento que já é transcristão, pós-cristão, alguma coisa nessa linha, assim, né? Uma experiência secularizada desse íntimo. Na poética de Serguilha, essa expansão floral pode ser lida como a germinação que vem depois da destruição, e ele vai ritmizar os cromatismos florais de O'Keeffe, sem com isso nomear o que nós podemos sentir. Suas forças, Lahars narradoras, não nomeiam os afetos, ou de forma mais ampla, isso que eu chamo de experiência sensível. Né? Seus narradores nos dão essa liberdade para o nascimento do novo em nossos corpos. Nas minhas leituras de Serguilha, a experiência sensível procura dar nome aos afetos. Eu tenho essa necessidade. E assim, a partir da minha trajetória de leitura, Lahar, eu criei nomes para o que nasce da minha experiência sensível. Eu, que estava acostumada com as sensações finas de Clarice, de Catharine Mansfield, precisei me recriar nessa esfera do íntimo. E no percurso de leitura laharcista foi preciso dar vida a outras formações do sentir. E dessa experiência eclodiram, por exemplo, a solidão mangue, a ternura pós-catástrofe, o inebriamento da dor intestina, a alegria êxtase da destruição regerminativa, as granulações Bitburt delirantes, o alaranjado da resistência diastólica nos interstícios da tapeçaria geodésica. É uma experiência que está aberta a todos, em qualquer texto também que permita essa liberdade, né? Desculpa, eu fico por aqui, acho que... Obrigada pela paciência. Obrigada, Luciana, por essa leitura interessantíssima, né? Primeiro que ficou-nos a ideia de que o difícil sempre se pode abordar, né? Então, por mais que a gente pense que a obra do Luís Serguilha ou de poetas catalogados como poetas difíceis sejam, nós damos sempre um jeito de os ler, porque afinal tudo comunica, né? Desde que entra tanto no mundo dos afetos quanto no mundo conceitual, tudo comunica. E o que nós acabamos de ver, então, que a Luciana Jardim faz nesse barroco floral, né? É precisamente um levantamento, né, das atividades das linguagens propostas pelo projeto criativo do Luís Serguilha, né? Que, no fundo, tanto esse projeto criativo quanto as leituras que são feitas sobre elas são, na verdade, muito criativas. Mais especificamente, essa que nós acabamos de ouvir. Agora, vou passar para... E muito obrigado mesmo por isso, Luciana, muito obrigado. Vou passar para a nossa amiga Micheline, depois de 10 anos, né, sem nos vermos, estava no Brasil 6 meses, mas mesmo assim, estão perto, mas ficamos distantes. Acabei de voltar para Angola sem a ver. Bem, vou agradecer mesmo muito a sua presença, Micheline. Mas antes da palavra, vou ler a sua bio, que foi fornecida pela Clarissa. Micheline Veruschi nasceu em Pernambuco, né? Escritora, historiadora. Ela está a coincidir com a Luciana Jardim, né? Ambas atuam na área de história. Historiadora e compositora, é mestre em literatura e crítica literária e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, Patois, a editora Patois 2014, o Jabuti e o Oceanos, o Prêmio Biblioteca Nacional, Poesia 2021 e Ponto 2023, autora Caminhando com os Mortos, o som do rugido da onça, geografia íntima do deserto, o movimento dos pássaros, maravilhas banais. Micheline, na verdade, tem um projeto não só de escrita criativa, muito interessante,
como também o domínio daquilo que pesquisa. E desenvolveu a nível do doutoramento na PUC São Paulo uma pesquisa um trabalho que fazia pesquisa sobre as santas não canônicas. Um trabalho que eu achei muito interessante, né? E, no fundo, tem uma certa relação com aquilo que depois ele vai também desenvolver como projeto de escrita. Michelini, a proposta é de discutirmos o texto difícil, né? E, então, dou-lhe a palavra, né? E se, na verdade, queria acrescentar alguma informação sobre aquilo que eu acabei de dizer na sua biografia, fique à vontade e tendo a palavra, por favor. Além disso, fica conosco aquilo que tem. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui. Prazer em te rever, Abreu. Uma alegria estar aqui com a Luciana, com o Tony. Quando você me convidou para o texto difícil, eu pensei em refletir aqui sobre a minha própria prática do texto, a partir de duas pontas. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu processo criativo. Não sei se eu levo todo esse tempo, a partir de uma trilogia com a qual eu estou trabalhando hoje. A trilogia que começa com esse livro, O Som do Rugido da Onça, que é seguido do romance chamado Caminhando com os Mortos, e que vai se concluir com um livro que eu estou escrevendo agora, que se chama A Grande Guerra dos Bárbaros. Vou falar um pouco do Som do Rugido da Onça e desse último que eu estou escrevendo, porque eu considero os dois exemplares para mim do que seja um texto difícil. O que é um texto difícil? Como é que a gente pode conceituar isso? O poeta João Barrento, falando sobre a poesia de Maria Gabriela Lansol, poeta portuguesa, ele diz: é uma poesia hermética. É uma poesia hermética e difícil. Mas, diz ele, né, a cada dia, esse hermetismo, essa dificuldade ganha um novo lugar, como se uma porta se abrisse. Isso aqui já sou eu interpretando o que o Barrento diz. E eu acredito que todo texto ele é difícil, porque todo texto ele é tradução de uma linguagem. Qual é a linguagem do pensamento? Em que língua você pensa? Você pensa em português? É uma pergunta para vocês. Vocês podem assinalar que sim ou não. Você pensa em português? Luciana, você pensa em português? A língua do seu pensamento é a língua portuguesa? Sim, o português pode ter uma abstração. Sonho em inglês. Certo. Você, Abreu, você pensa em português? Não sei, olha, na verdade não sei, porque tenho dificuldade de dizer isso, precisamente por causa da dificuldade que eu tenho de poder representar a língua portuguesa a partir do projeto da escrita, né? Mesmo na fala. Mas vamos supor que pense, não sei. Micheline, como penso muito com imagens, não sei. Sim. Tony, você pensa em português? Acho que o Tony está coisa. Tony está Eu estou com problema. Eu estou com problema do som no computador. Sim, não, vou falar pelo telefone.
Pois é, então, Michelina, eu penso em português, Então, que é a primeira língua que eu comecei a falar. então os pesquisadores eles dizem que que esse é um engano. Nós não pensamos na língua em que nós fomos, na nossa língua materna. Nós pensamos em uma outra língua. Nós pensamos numa língua que é singular, que é individual e que passa por um exemplo disso é o pensamento, a língua do pensamento de um surdo-mudo. Em que língua pensa o surdo-mudo? Ele pensa na língua singular, na língua individual dele, que ele traduz para as libras ou qualquer outra linguagem de sinais. A mesma coisa somos nós, falantes da língua portuguesa ou do francês ou do... Nós falamos uma língua materna, achamos que pensamos nessa língua materna, mas pensamos numa língua que é individual, que é singular e que é, de certo modo, intraduzível. Para traduzirmos essa língua individual e singular, nós precisamos da língua materna. É uma coisa muito interessante de se pensar. Então, todo texto é difícil, porque todo texto vai passar por esse mecanismo tradutório que já é internalizado, que já é interno. Então, escrever já é uma outra coisa, né? Então, a gente está o tempo todo trabalhando dentro desses mecanismos. Agora, eu, como sujeito nascido, uma sujeita nascida no Brasil, né? E mais, num Brasil pernambucano, num Brasil sertanejo, eu tenho outras implicações na minha linguagem. Eu tenho as implicações dessas línguas que perfazem o português falado no Brasil, essas línguas que são... o Amálio Pinheiro vai falar de línguas subterrâneas, do português falado no Brasil, que são essas línguas de origem afro-indígena, com elementos arabizantes e toda uma gama de línguas que atravessam esse português falado no Brasil. Então, para além da minha língua pessoal, intransferível e singular, eu ainda tenho esse português que tem a sua... que tem o seu trânsito pelo Atlântico até chegar a nós, e aqui tem todas essas adições. Quando eu vou trabalhar com essa língua, é muito complexo pensar cada uma dessas articulações. Quando eu escrevi O Som do Rugido da Onça, eu tinha rapidamente, O Som do Rugido da Onça conta a história de duas crianças indígenas do interior da floresta amazônica que são levadas para a Alemanha num contexto de uma expedição científica dos cientistas Spix e Márcios. É um romance baseado numa história real, num fato histórico. Essas duas crianças, elas não falavam entre si, porque elas eram de troncos linguísticos diferentes. Elas também não falavam o português, também não falavam a língua geral, que era a língua usada
para comunicação entre colonizadores, indígenas e, enfim, todas as pessoas que transitavam naquele momento no Brasil colônia. E essas crianças, elas também não falavam alemão, então elas partem de um silenciamento extremo. Como lidar com personagens como esses? Além disso, além dessas duas personagens, eu tenho um outro problematizador, que é, eu trago indivíduos, sujeitos não humanos para a narrativa, e eles também têm uma voz. Então, no romance, tem a voz da onça, tem a voz do rio, né, tem a voz dos macacos, tem a em duas frases, né, que então, para além de todas essas variáveis, eu ainda lido no meu texto com a língua da invenção. Eu vou inventar uma linguagem. Eu vou inventar uma linguagem para essa menina, né, para essa menina indígena. Eu vou inventar uma linguagem para esse rio. Eu vou inventar uma linguagem, não só uma linguagem, mas uma linguagem e uma voz. Né? Como é que eu tento articular essas coisas? Eu estou falando aqui realmente de tentativa. Eu vou tentar articular essas coisas a partir de um texto que eu chamo de texto escrito em voz alta. Eu vou adicionando esses elementos no texto, né, esses elementos que vão compor a narrativa, essas palavras, um léxico que é um léxico em trânsito, né, porque ele vai juntar palavras da língua portuguesa, vai juntar palavras do tupi, juntar palavras do nhengatu, vai juntar palavras do alemão em certo momento, vai juntar palavras inventadas para compor esse fluxo de linguagem. E nesse fluxo ele precisa, para mim, na minha prática, ele precisa ser escrito em voz alta. O que é que isso significa? Significa que todo livro, durante todo o processo de escritura dele, é um processo de escrita, mas também é um processo de oralização dessa escrita. Porque eu vou colocar elementos, além desses que eu já citei, eu vou colocar elementos que são elementos caros à poesia. Mas, como João Cabral de Melo Neto diz em um dos seus poemas, que é Alguns toureiros, sem perfumar minha flor, sem poetizar meu poema. Né? O que é que isso significa? Que eu vou usar elementos da poética, como rima, como ritmo, rimas internas, mas eu não vou... eu preciso fazer um trabalho de debastação disso para que isso não seja maior do que a narrativa. Então, eu trouxe para vocês um trechinho do Som do Rugido da Onça, né, que é quando a onça começa a falar. Só um minuto. Para exemplificar esse lugar, né, esse lugar dessa criação. Onça, onça. Onça gosta de rio e de sombra de árvore. No começo não havia nem terra nem água. Havia uma árvore no meio do nada, com as folhas grandes enramando para cima e as raízes torcidas correndo para baixo. Mas não se sabia ao certo o que era em cima e o que era embaixo, de modo que o nada era todinho tomado por aquela árvore. Árvore de toda vida, assim se chamava. Era assim que era, e dou fé.
Do alto daquela árvore nasceu primeiro o céu e o sol e a lua e todas as estrelas, porque o alto é que dá fruta. Do alto da árvore nasceu também a onça grande, Tipai U'u, o corpo dela feito da brasa das estrelas. Era assim que era. Das raízes da árvore nasceram o segundo céu, a terra que a gente pisa por fundamento, o mói de plantas e as águas que correm por riba e por baixo do mundo. Foi dela, das raízes, que nasceu também a grande jiboia Igaibati, e essa foi feita de uma lama grossa que nem a baba que resta no fundo da cacimba. Igaibati era feia que metia medo. Seu corpo era todo escuridão, e em seus olhos não havia nenhuma brecha de luz. No tronco da árvore tinha um buraco bem ali na metadinha dela. Dentro do buraco havia um ovo muito pequeno, que nem ovo de briba. E foi desse ovo que nasceram os tatirités, que são os espíritos da morte que vivem de espreita e maldade, adoecendo tudo que chega muito perto deles. Tudo vivia nesse costume até que veio o dia em que a onça grande deu um miado seu. Sua boca vermelha do fogo que lhe queimava de dentro para fora, abrindo assim, enorme, em dentes e língua e cuspo. E foi quando se deu que a onça grande descobriu um demasiado amor por Igaibati, sem se importar com a feiura que era dela, sem se importar que nem tivessem olhos que onça grande pudesse admirar. Quando o amor de Pai U'u entrou dentro de Igaibati, a grande jiboia ficou toda reluzência e os olhos seus, que eram muitos, começaram a se abrir ao longo do corpo escuro, olhos de brasa, abrindo e piscando do jeito que as estrelas penduradas no céu sabem luzir. Foi coisa bonita de ver Igaibati criando nova pele de luz. O desenho de Pai U'u se fundindo aos caminhos do corpo dela. O desenho do corpo de Igaibati se fixando na pele de onça. Com o sumo do genipapo, sinala desenho no corpo de gente. Por um momento muito breve, Igaibati virou Tipai U'u, e Tipai U'u virou Igaibati. E dessa situação nasceram todas as qualidades de bicho que habitam a terra, desde passarinho miúdo até o cachorro do mato, desde a arara canindé até o gato maracajá, do mutum ao mucuim, do macaco de cheiro à jacaretinga, do tucano à anta. Todos os homens de toda qualidade e índole foi aí que nasceram. Inclusive caçador, que brotou do temperamento brabo da onça. Inclusive gente branca, que nasceu da qualidade sufocante da serpente. E também foi aí que se quebrou o ovo do Tatireté. Foi sim. Quando o mundo se deu por pronto, Tipai U'u e Igaibati se enroscaram uma na outra e ficaram no alto do céu, na maloca das onças, espiando o que acontecia com a criação delas. De quando em vez, dão de descer em capoeira, capão ou em igarapé para assuntar novidades de fruta, de bicho correndo na campina, do trabalho do milho em crescer espigado, das visões da coca, dos cipós, da jurema juremá, do uricuri. De quando em quando botam reparo em vida comezinha da gente. Tanto em gente que envenena a terra e que corrompe o rio, e carne do chão, como em gente que levanta arco e pedra para não deixar a ganância passar. Aniba, Aniba, Siriganguê. Vocação de tudo é virar onça. E tudo é onça porque Tipai U'u amou Igaibati primeiro. Começo a devolver a sua linguagem e a recuperar a minha. Arre! Precisei dos seus laços de fita, dos seus perfumes, da vidraria que se tem por preciosa para poder chegar na sua boca. Precisei de mascar o seu cuspo junto do meu, com tabaco e coca para modo de contar essa história. O cuspo grosso da minha linguagem, misturado no cuspo seu, fino, mas por demais adocicado. Cuspo da minha língua amargo de verde. Gosto assim, prefiro. Mas tive que me obrigar em propósito de amansamento. Agora chega o momento que não tem mais precisão disso, não. Mas antes que me despeça e retome por completo a minha fala própria e natural, conto que Inheê era menina de Tipai U'u, porque Tipai U'u chamou um dia ela lá no rio e ela foi, porque ela era destinada de Tipai U'u desde antes de nascer. Ela era assim, deste tamanhinho. Não chegava no joelho da mãe dela de tão pequena, mas escutou a onça grande chamando e, num descuido dos seus, se embrenhou num caminho dificultoso que dava no igarapé escondido. Então, essa onça que começa com essa linguagem, que é uma linguagem de um português bem falado,
bem escrito, ela vai trepidando na linguagem. Ela começa a colocar dentro dessa linguagem um outro léxico, um outro vocabulário, um outro tom. E isso é o som do rugido da onça. Esse é o processo de criação do som do rugido da onça. Já estou terminando, para não tomar muito tempo. Nesse livro que eu estou escrevendo, é um romance que se passa no século XVI e acompanha uma armação de bandeirantes pelo sertão brasileiro, né? Eles sobem o sertão de São Paulo ao Rio Grande do Norte. Então, eu tenho um personagem que ele fala um português do século XVI. Mas como era falado o português do século XVI? O professor e filologista Heitor Megali faz um trabalho de recuperação do que ele chama de filologia bandeirante, né? Principalmente numa pesquisa que é organizada principalmente no interior de Goiás e de Minas Gerais, né? Mas o meu personagem, ele migra, ele sai de São Paulo em direção ao Nordeste. Então, ele tem uma linguagem que é essa linguagem bandeirante, de um português arcaico, mas ele também ele tem também uma linguagem que é uma linguagem que vai adicionando o próprio Tupi-Guarani e uma linguagem que vai adicionando também uma linguagem falada no interior do Nordeste. Então, o que eu estou fazendo, eu estou criando uma linguagem inventada no século XVI. Então, eu vou ler um trechinho mais curto, dessa vez, para exemplificar o que eu estou fazendo nesse momento. Dizem que quando os bárbaros se alevantam em guerra, não sobra nada vivo. Não é por cima da fúria que eles vêm, deixa estar, que não há nada e nem ninguém que segure a sua turba. Na guerra não sobra nada de pé. Dizem que por bárbaros foram chamados os janduís e os caripus, os tupinhaãs e os cariris, os tremembés e os chucurus, os acuançus e os bocoremas, os icós e os carapotangas, os tupinambás e os caratis, e toda a chusma deles, de nomes e caras diversas, que por uma tulha serem e por serem custosos, receberam por distinção o nome geral de tapuias. E tapuia, tudo que não presta, gente ruim e bruta, sem entendimento de gente, sem lei e sem obediência ao rei, lanho, casca de ferida. Dizem que a Grande Guerra começou nas beiras do Paraguaçu e que, tal e qual um mal se espalha, ela se espraiou por tudo que é curso de rio, dos constantes aos interrompidos, e que chegou às margens do Mauraú e que todos os seus braços se levantaram de sangue. Assim como o Gongogi, o Jequiezinho, o Sincorá, assim como eles tudo. E foi deste tamanhão a sangria que todos os rios logo se sujaram de guerra. O Jacuípe, o Jacaré, o Inhampúbe, o Itapuicuru, eles tudinho. E mesmo as águas do Opará, que é de melhor conhecimento das tropas, como São Francisco. Contam que os rios logo se tornaram como que uma grande e porfiada correnteza de sangue, mas não sangue vivo e cheio de tutano, como que é o sangue que jorra de dentro das mulheres, mas sangue de outra natureza, escuro, porque pisado de guerra, coalhado e degenerado pela carnificina. Bom, e aqui eu encerro a minha contribuição para essa discussão do texto difícil e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Micheline, né? Então, mais uma vez, vai reforçar a ideia, né, de que a perspectiva faz o objeto, né? Então, nesse teu processo criativo, inventivo,
fica claro, né, a forma como, no fundo, o rugido da onça, ou a onça, né, a transformas como o Gênesis, né? O ser que inventa, né? Ou dá início ao processo de criação, ou a justificação por que as coisas existiram ou passaram a existir. Quando se pensa numa árvore cujas raízes não estão presas no chão, né? Quando se pensa numa árvore que deve ter, a princípio, uma relação geotrópica e fitotrópica, né? Em que ela precisa da luz do sol para receber as águas. Enfim, há todo um processo inventivo ou criativo que nos faz repensar aquilo que nos sujeita, né? Aquilo que nos orienta como seres, né? E isso é muito diferente da leitura que nós ouvimos da Luciana, né? A Luciana Jardim, sobre a obra do Luís Erguilha. Né? Então, aí sim faz sentido o tema central deste encontro de Ampango, que são as textualidades barroco-mestiças, né? A forma como nós podemos sim sair daquele lugar das amarras, do lugar disciplinado, aquele simplismo introduzido pelo processo binário, né? E irmos ver outra forma de nós podermos compreender o mundo ou nos relacionarmos com as coisas. Foi esse o entendimento que eu tive da sua fala e, por extensão, também da fala da Luciana, né? Quando fazer a leitura da obra do Luís Erguilha a partir daquilo que ele chamou de barroco floral, né? E, posto daqui, eu vou então ler a biografia do Toninho Frampenho, que vai ser o último interveniente nesta que está a ser uma rica mesa de comunicações. O Toninho Frampenho é licenciado em teatro pelo Instituto Superior de Artes, atual Faculdade de Arte da Universidade de Luanda, de 2015 a 2018. É mestre em ensino das literaturas de língua portuguesa pelo Instituto Superior de Ciências da Educação, em sede de 2020 a 2022. Formação em elaboração e gestão de projetos educativo escolar pela Eduqualidade, curso Empreendedorismo Cultural e fontes de financiamento, planificação, avaliação de projetos culturais, Procultura, detentor de carteira profissional e artista, diretor da companhia Enigma Teatro de 2000 a 2023, vencedor do Prêmio Nacional de Cultura e Artes em 2014. Publicação nas obras literárias A Grande Questão, 2020, A Raiva, 2020, o ensaio e o estudo Teatro da Tarimba, 2020, e Teatro da Ampulheta, 2023, respectivamente. Dramaturgo, encenador e produtor artístico Toninho Frampenho, como é conhecido artisticamente, é atualmente presidente da Associação Angolana de Teatro. Toninho Frampenho, por favor, querido, se eu fiz alguma omissão na sua biografia, né, que me parece a mais longa entre as que eu já li, né, desta Moquenese, por favor, pode acrescentar, ter alguma informação a colocar. E depois disso, então, por iniciar,
a sua comunicação. Tem 20 minutos, por favor, para fazer. E obrigado por estar conosco também, nesta mesa. Tá, muito boa noite a todas e a todos, ou seja, professor Abreu Pache, Luciana e Micheline. Boa noite, espero que estejam a me ouvir. Estamos ouvindo. Ok. E desde já, parabéns pela vossa apresentação. Quero dizer que gostei bastante e aprendi muito com as duas apresentações. E isso fez-me questionar as vossas duas apresentações, se a minha apresentação estará dentro daquilo que é a perspectiva do barroco mestiço e do texto difícil. Porque eu trago uma apresentação que tem uma perspectiva da educação, tem que ver com a relação do teatro e a literatura. E, portanto, eu busco autores como Jacques Derrida para me apoiar, autor como Patrícia Pavis, através da sua perspectiva da interculturalidade no teatro, também para me apoiar, e por conta do meu tema, que está na dimensão da complexidade, eu também me apoio muito nas teorias de Edgar Morin, para ter também este apoio. Eu gostaria de poder fazer a apresentação de um slide, mas não consigo aqui encontrar as condições técnicas, portanto eu vou ler a minha apresentação também para... Agora está a ser apresentada, então não sei se vocês conseguem ver a apresentação do slide. Ok. A minha apresentação é fruto da minha tese de doutoramento que estou a fazer na Universidade Nova de Lisboa, que é o doutoramento em estudos artísticos, arte e mediações. Bom, o tema que eu vou apresentar é as dinâmicas do texto literário e a produção do teatro em Angola, estruturas complexas, encenação e mídias. Bom, a preocupação de ter decidido levantar este tema surge por causa de um fenômeno que tem estado a acontecer no teatro angolano, que é, digamos, o divórcio que existe entre o teatro e a literatura. Desculpa, que é o divórcio que existe entre o teatro e a literatura. Angola é um país multicultural, multiétnico e faz fronteira com a República Democrática do Congo, que tem uma cultura muito parecida à nossa, faz fronteira também com a República da Zâmbia e a República do Namíbia. Historicamente, Angola passou por um período colonial em Portugal, mais de 500 anos. Tivemos contato também com outros povos, não é, como o Brasil, no período em que a Rússia ainda denominava-se o RSS. Hoje estamos a ter contato com a China e, de alguma forma, nós temos estado a assimilar uma série de processos que isso fez-me pensar se não nos remete dentro da perspectiva ou da dimensão do barroco mestiço do texto difícil. Nós também nos apoiamos em 3 epígrafes desses 3 autores que nos vão apoiar a nossa tese. A primeira epígrafe do nosso trabalho é a de Jacques Derrida, que fala que não há nada fora do texto. Há uma segunda epígrafe que é de Patrícia Pavis, que fala sobre o teatro, que diz que o teatro é uma encruzilhada de civilizações. E a terceira epígrafe é de Edgar Morin, que fala sobre a reforma de pensamento, significa reforma de educação. Durante algum tempo, os gregos perceberam que estavam dentro de uma dimensão da complexidade. Bom, o slide não está a aparecer como devia. Então, encontraram-se numa dimensão da complexidade e eles, de forma a
a desfazerem-se desta complexidade, começaram a separar os saberes, não é? No início, tudo era chamado para os gregos poesia. A literatura era poesia, o teatro era poesia, a música era poesia, a oratória era poesia, mas como eles perceberam que quanto mais a civilização crescia, quanto mais o tempo passava, os saberes tornavam-se complexos, ou seja, eles eram obrigados a estudar tudo. Aristóteles, não é, decidiu então separar muitas das disciplinas, separou o teatro, separou a literatura. E nós, fruto da colonização, não vivemos as épocas que o Ocidente viveu. Nós, por exemplo, não vivemos o período da Antiguidade, não vivemos o período medieval, não vivemos o período do Renascimento, não vivemos o período moderno. Nós tivemos um período próprio da Angola, que possivelmente está dentro daquilo que é o que nós estamos aqui a discutir, que é o barroco, se transformou no barroco mestiço, e de alguma forma começou a produzir textos difíceis também. E nós trabalhamos trazendo várias questões para chegar àquilo que nós entendemos como a nossa tese, porque nós estamos aqui a discutir que deve haver a relação entre os diferentes saberes. No nosso caso, em Angola, o teatro é produzido de uma forma improvisada, sem ter relação com os outros saberes, e principalmente com a literatura. E aqui essa epígrafe de Jacques Derrida, não há nada fora do texto, ela nos traz essa perspectiva primeira da desconstrução daquilo que é a ideia que o Ocidente nos trouxe sobre como nós devemos olhar a cultura, como nós devemos olhar o teatro, como nós devemos olhar a literatura, mas principalmente a questão da encenação do teatro. E nós trabalhamos com algumas questões aqui para conseguirmos formular o nosso desenho teórico. De onde vem e para onde vai a encenação? O que é a encenação e qual a sua relação com a literatura? Se o teatro não é necessariamente a ilustração de um texto dramático, então o que ele pode ser? O que é encenar? A partir de que se encena? Como se encena? Para que se encena? Bom, a primeira questão formulada por Patrícia Pavis foi extraída do artigo de uma versão abreviada de uma conferência proferida no dia 27 de março de 2003, Dia Mundial do Teatro, no Teatro Nacional Dona Maria II, a convite do Centro de Estudos de Teatro e do então diretor daquele teatro, João Grosso. A segunda questão foi formulada no início do nosso mestrado em Ensino de Literatura em Língua Portuguesa no Instituto Superior de Ciências, que é o ISCET. E a terceira e subsequentes questões são da autoria do professor português Vítor Lemos, com quem mantivemos contato para uma formação que ele viria ministrar em Angola neste ano. Sob uma primeira análise, segundo Mendes, a tensão histórica entre teatro e literatura no campo do teatro tem alimentado duas grandes tendências: o teatro literário de texto e o teatro antiliterário ou pós-dramático. O referido autor explica que o espetáculo caricatura da primeira tendência não se faz sem um texto de literatura dramática e toma todas as decisões a partir da interpretação das informações que esse texto fornece. Números de atores, cenário, texto a ser dito em palco, figurinos, etc. O espetáculo da segunda tendência é habitualmente caracterizado como espetáculo que não parte de um texto literário. Nesta arrumação, o teatro literário será supostamente um teatro que está mais próximo da literatura, dos que gostam da literatura, e o teatro não literário mais próximo do teatro da performance, do espaço. Esta divisão dual, concordando com Mendes, assenta no reconhecimento de que há duas artes envolvidas na história do teatro, a literatura e o teatro,
que supostamente, desde que teatro é teatro, procuram um modo de coabitação. Porém, começa cada vez mais a haver uma tendência que rejeita a relação do teatro com a literatura. Há um apelo técnico ao divórcio, uma errada interpretação do espírito derridiano, o desconstrucionismo. Entretanto, o próprio Derrida faz questão de avisar que não há nada fora do texto, é tudo um casamento permanente. O teatro é a sua relação com a literatura. Essas preocupações de Derrida fluem de uma consideração de várias questões. Primeiro, um desejo de contribuir para a reavaliação de todos os valores ocidentais, uma reavaliação construída sobre a crítica kanteniana da razão pura do século XVIII e transportada para o século XIX, em suas implicações mais radicais por Nietzsche. Segundo, uma afirmação de que os textos sobrevivem a seus autores e se tornam parte de um conjunto de hábitos culturais iguais, se não superando a importância da intenção autoral. Em terceiro lugar, uma reavaliação das certas dialéticas clássicas ocidentais, poesia versus filosofia, razão versus revelação, estrutura versus criatividade, episteme versus técne. Por outro lado, o linguista suíço Ferdinand Saussure, que é considerado uma figura-chave nas abordagens estruturais da linguagem, viu a fala e a escrita como dois sistemas distintos de signos, com o segundo tendo o único propósito de apresentar o primeiro uma visão explicada em The Beginning Theory de Peter Barry. Na década de 1960, com os escritos de Roland Barthes e Jacques Derrida, foram feitas críticas a essa relação proposta. Jacques Derrida, em seu livro Of Grammatologie, pretendia mostrar que a escrita não é simplesmente uma reprodução da fala, mas que a forma como os pensamentos são registrados na escrita afeta fortemente a natureza do conhecimento. Todas essas complexidades levam-nos a evocar Jean-Paul Sartre, no livro da filosofia, a afirmar que a existência precede a essência. Ou seja, a complexidade do teatro resulta de uma estrutura mutável que define existências e está sujeita a uma infinidade de circunstâncias. É assim que nós partimos para uma perspectiva de Edgar Morin, que é a perspectiva da complexidade. Complexo, do latim complexus, significa aquilo que é tecido em conjunto. A verdade do teatro não está no funcionamento autônomo de duas mecânicas separadas, mas sim no movimento que as religa e dá vida à obra a fazer. Nesse contexto, na busca do verdadeiro pensamento complexo de Morin, esbarramos no entendimento de outros conceitos. Sobre eles são os operadores da complexidade, operador dialógico, operador recursivo e operador hologramático. O operador dialógico envolve o entrelaçar coisas que aparentemente estão separadas, como, por exemplo, razão e emoção, o real e o imaginário, a ciência e a arte. Isto consiste no chamado dialogizar, diferente da dialética. O operador recursivo trata principalmente do facto de que sempre aprendemos que uma causa A produz um efeito B. Na recursividade, a causa produz um efeito que, por sua vez, produz uma causa. Somos produto de uma união biológica entre um homem e uma mulher e, por nossa vez, seremos geradores de outras uniões. Já o operador hologramático trata de situações em que não se consegue separar a parte do todo. A parte está no todo, assim como o todo está na parte. Esses três operadores são as bases do pensamento complexo. Juntar coisas que estavam separadas, fazer circular o efeito sobre a causa e não dissociar a parte do todo e vice-versa. Isso porque estamos inscritos numa ordem biológica e porque somos produtores de cultura. O conhecimento complexo não está limitado à ciência, pois há na literatura um profundo conhecimento. Sob este viés, em 1998, a Unesco publicou, através de um relatório desenvolvido por Jacques Delors, os 4 pilares da educação contemporânea.
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Baseado no relatório de Jacques Delors, Edgar Morin teve a ideia de reformar a educação através da reforma do pensamento e desenvolveu os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Estes saberes são a cegueira do conhecimento, o erro e a ilusão, os princípios do conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão, a ética do gênero humano. Além disso, para além de deleitar, a idade clássica cria que a arte instruísse. Dessa forma, ao interpretar o memorando sobre o ensino das artes em Angola, de 1976, pós-independência, a 2007, verificamos a existência de 3 dimensões fundamentais do ensino. A tradição oral, por via da ancestralidade, a formação religiosa pelas igrejas e a formação acadêmica sistematizada. Ora, nós temos feito essas análises já desde a nossa licenciatura, com a publicação do nosso ensaio Teatro da Tarimba, onde nós discutimos o ensino deficitário em Angola como fator determinante do distanciamento entre a literatura e o teatro, tendo este como recurso o improviso desprovido de todas as possibilidades hermenêuticas que o texto literário lhe pode oferecer. No mestrado em Ensinos da Literatura e Língua Portuguesa, no Instituto Superior de Ciências da Educação, nós trabalhamos com o tema do texto dramático ao texto espetacular, que é um guia metodológico para o teatro fundado no texto literário, publicado também com o título Teatro da Ampulheta. Nós procuramos explicar a importância da relação entre a literatura e o teatro, demonstrar como o teatro, além da sua peculiaridade lúdica, ganha melhores contornos estéticos e relevância social, tendo como base inicial um texto dramático que se constitui em texto espetacular por via da encenação. O objetivo foi elaborar um guia metodológico da encenação e, para tal, propusemos que o processo criativo devesse partir da adaptação de romances angolanos. Fruto de uma interpretação de Patrícia Pavis, o teatro no cruzamento de culturas e a encenação contemporânea, origens, tendências e perspectivas, e de maneiras a compreender o fenômeno intercultural, apoiamos-nos ao artigo da revista História das Ideias, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, cujo autor, João Maria André, trabalha a mesma perspectiva sobre o tema Artes e Multiculturalidade, o teatro como campo de diálogo intercultural. A razão de termos abraçado a perspectiva da interculturalidade como teoria estruturante desta pesquisa deve-se ao facto de, muitas vezes, os artistas utilizarem os conhecimentos das artes de outras culturas para incorporarem técnicas ou conteúdos nas suas próprias obras, que vem demonstrar que o diálogo cultural entre formas de arte enraizadas em culturas diferentes é possível e altamente fecundo. A definição de Edward Taylor, como citado em André, segundo o qual cultura ou civilização, no sentido etimológico mais lato do termo, é esse todo complexo que compreende o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. As definições estruturalistas, funcionalistas ou próprias do interacionalismo simbólico, até a definição de Geertz, segundo o qual a cultura é um sistema de símbolos, graças aos quais o homem confere com a significação a sua própria experiência, símbolos esses que são criados pelo homem, partilhados, convencionais, ordenados e evidentemente apreendidos, e que fornecem aos homens um quadro dotado de sentido para se orientarem uns em relação aos outros ou em relação ao mundo ambiente e a eles próprios. O referido autor esclarece que quando se fala de interculturalidade ou de diálogo intercultural na prática das artes,
estas expressões cobrem fenômenos diversos que há que ter em conta na sua especificidade. Aquilo que se cruza nesse diálogo não é sempre e necessariamente o mesmo. Assim, em alguns casos, o cruzamento pode realizar-se através da apropriação de um texto, de uma narrativa, de um mito ou de um personagem do patrimônio de uma determinada cultura, que através de uma peça de teatro ou de uma missa em cena são transportados para outra ambiência cultural. Fatih Pavis, num conjunto de estudos sobre o lugar do teatro no cruzamento de culturas, opera uma análise que poderíamos considerar realizada a partir de uma matriz semiótica, inspirada fundamentalmente no modelo e nos processos da tradução. Toma como referência alguns dos principais expoentes da interculturalidade teatral no panorama da cena europeia, como é o caso da Ariane Mnouchini, Peter Brook e Eugênio Barba. Oferece-nos uma análise minuciosa dos mecanismos, das estratégias e dos procedimentos através dos quais cada um destes encenadores realiza a interculturalidade. Entretanto, desde a antiguidade grega, a literatura e o teatro dialogam em diversas formas ao ponto de grandes teóricos trazerem à baila poéticas que procuram explicar a dimensão dessa relação. Dentre as diversas disciplinas artísticas é o teatro, aquela que melhor se realiza no âmbito do multiculturalismo, através de um processo de assimilação, inclusão e cruzamento entre vários elementos da cultura provenientes de civilizações que, no contexto artístico angolano, devem explorar as dinâmicas do texto literário e concorrer para a produção de espetáculos que traduzem a realidade multicultural de Angola. Essa perspectiva dialoga com o que Pavis afirma ao conceituar o teatro como uma encruzilhada de civilizações que remete a um potencial lugar de comunicação humana, multiétnica, multilinguístico, característica da sociedade dilatada, como é o caso da Angola. Ao analisarmos as obras literárias de escritores angolanos como José Mena Abrantes, Cangalanga, Doida dos Caolhos, Antônio Assis Júnior, O Segredo da Morta, Alfredo Trone, Ngamuturi, José da Silva Maia Ferreira, Espontaneidade da Minha Alma, Castro Soromenho, Terra Morta, Agostinho Neto, Sagrada Esperança, Wayanga Chito, Mestre Tamoda, Rui Monteiro, Quem Me Dera Ser Onda, Pepe Tela, Mayombe, Dias Neto, a Festa dos Porcos e outras, compreendemos, através da leitura, que as mesmas possuem dinâmicas por serem capazes de veicular muitas imagens que nos remetem aos diferentes sistemas de representação das instituições sociais, que são matérias interessantes para a produção de espetáculos de teatro angolano. Portanto, o fenômeno do teatro em Angola não pode estar divorciado do fenômeno literário, porque a construção do mosaico sociocultural de Angola se deu por via da literatura. Nós, enquanto dramaturgo, encenador e produtor e docente da Faculdade de Artes da Universidade de Luanda, temos feito a seguinte reflexão: como explorar as dinâmicas do texto literário, as construções complexas para a produção do espetáculo de teatro, tendo em conta o multiculturalismo que contribui desse modo para o desenvolvimento estético e metodológico da encenação do teatro angolano. Bom, nós vimos que o melhor seria explorar as dinâmicas que o texto literário nos apresenta, que são estas obras que nós temos estado a ler. E estas obras nos remetem àquilo que é o espírito da angolanidade, ou seja, na palavra do atual ministro da Cultura, citado Kami Antoni Appiah no livro de Samuel Antoni, Instrução e Educação, o ensino em Angola, Felipe Zau diz que a angolanidade é uma coalescência de estilos de conduta, ou seja, nós somos uma mistura de estilos de conduta. E eu penso que é aqui onde o barroco mestiço aparece, não é? E penso que é aqui que a relação entre o teatro e a literatura também deve aparecer.
A epígrafe de Edgar Morin, reforma de pensamento, significa reforma de educação, leva-nos a trabalhar para alguns resultados que são conseguir formular metodologias aplicadas ao teatro angolano, fazer a reformulação do plano curricular do teatro angolano e apresentar um programa para o ensino do teatro em Angola. Porque nós pensamos que na literatura nós podemos encontrar todos os domínios dos conhecimentos ligados. E seria importante que em Angola a prática do teatro não fosse só a prática do teatro performativa e a do improviso, mas que conseguíssemos ir buscar todas as imagens que circulam no texto literário que, de alguma forma, representam melhor as estruturas culturais do nosso país, a estética e a filosofia do povo angolano. Daí, termos decidido apresentar para este tema convite do professor Abreu Pache, esse nosso trabalho, que é uma proposta da nossa tese de doutoramento em estudos artísticos, arte e mediações. Bom, é tudo e obrigado. Obrigado, Tony Frampênio, né, por, pronto, no fundo, faz um percurso em que sai do lugar disciplinar, né, para a complexidade, né, como bem demonstrou com o trabalho desenvolvido por Edgar Morin, né, ao longo dos últimos tempos, que iniciou com o método. Mas o Tony Frampênio, quando falava, pronto, correram muitas ideias, né? Se você acompanhou a mesa anterior, em que eu moderei, o Luiz Ilha falava do inscripto, né? E que eu depois disse que também entre os Bantu Congo chamam isso de Munsoni. Munsoni, que significa escrever e inscrever. E a Luciana Jardim, quando falava, também retomou essa palavra, aliás, escrever no sentido daquele corte profundo que se faz. Então, escrever também há essa ideia do corte. Mas a cultura grega, assim como as culturas africanas e todas as outras, como as indígenas no Brasil, né, os índios, eles tinham todos os elementos interligados. O Ocidente, com o princípio disciplinar, é que veio separar, né? Veio racionalizar, classificou, modernizou. Daí a confusão que nós fazemos. O percurso que fazes é contrário, exatamente. Quer dizer, você está a sair do lugar disciplinar para voltar conosco lá onde as coisas já funcionavam, todas elas interligadas. Porque quando o grego fala de musique, ele não está a falar de música, não está a falar de poesia nem dança, mas está a falar desses três elementos entrelaçados: a música, a poesia e a dança, ou a teatralização, né? Então, ao citar o Aristóteles, foi precisamente aí onde o pensamento disciplinar cartesiano começa, porque foi Aristóteles que formula a teoria do terceiro excluído, né? E pronto, eu acho que é um trabalho que vai desenvolver perspectivas que eu acho interessantíssimas, que nos podem levar a recuperar toda uma memória ancestral, como você próprio citou, né, no seu trabalho, inventariar a memória central, a cultura dos criadores de gado, né, no sul de Angola, a cultura dos agricultores no norte e próprio sul de Angola, a cultura dos chocos, né, com a caça, aquele trabalho que a Luege vai fazer, né, com Imbida Chilunga. Então, há um conjunto de linguagens, né, e práticas na cultura que elas por si só já têm um cruzamento, um entrelaçamento com o teatro, né? Eles, como que eu entendi, né, aquilo que você trouxe aqui para essa discussão como contribuição. Nós estamos praticamente com o tempo esgotado,
mas não gostaria de terminar essa riquíssima mesa com essas contribuições que eu acho muito valiosas, sem que cada um de vocês fizesse aquilo que eu chamaria de considerações finais, né, em torno daquilo que nós discutimos, a partir da ideia do texto difícil, cada um comentando o que ouviu dos outros. Nesse caso, a Luciana em relação àquilo que a Micheline e o Tony Frampenho disseram, o Tony Frampenho em relação àquilo que a Luciana e a Micheline disseram, e a Micheline em relação àquilo que a Luciana e o Tony Frampenho falaram. Por favor, na ordem das vossas falas, em 5 minutos ou 2, né, agradecia que pudessem, no mínimo, fazer esse resumo breve sobre essa ideia do difícil nas textualidades barroco-mestiças. Tenha a palavra. A Luciana está sem som. Estou com som. Ou eu? Surgiu uma pergunta, né? Era um fechamento e surgiu uma pergunta do Dirceu Martins Alves. Por favor, Clarissa, podia só ler, por favor, a pergunta, as perguntas foram colocadas também, e assim, pelo menos, quando só fizesse a discussão, faria já no atacado. Por favor, Clarissa. Acho que ela não está conseguindo entrar. Eu mesma posso ler, né? O Dirceu pergunta se a relação que estabeleceu entre a escrita difícil de Serguilha com quadros de Francis Bacon está baseada nas características barrocas, né? Ou porque os quadros de Bacon foram vistos como textos difíceis. Poderia falar um pouquinho mais sobre? Bom, é quase um outro trabalho para desenvolver aqui, né? Então, assim, como a gente está também com esse tempo, mas não querendo também me evadir de qualquer tipo de resposta, né? Eu tenho uma tentativa de resposta para isso, Dirceu, num longo ensaio que eu escrevi para a revista Guará, da PUC Goiás, está lá, que vai falar dessas florações, e eu entro com Bacon falando e volto a Wolfling, por exemplo, né? Que está lá trabalhando questões do barroco dentro da arquitetura, e eu começo a buscar essa ligação com as imagens a partir de outros artistas, até outros pintores, né? Tento fazer não uma linha do tempo, quase me arrisco a isso, assim, com o sujeito a fracassar, porque com muitas lacunas ali. Então, tem elementos, sim, do barroco no Bacon, acaba tendo, né? Mas o mais interessante de perceber, né, isso é quando o escritor, no caso, no momento de fricção, né, entre aquilo que é visto e faz parte do repertório de gosto dele, que é a escolha por essa tela, e aquilo que ele traduz é meio não é uma palavra adequada, ou transcria. A palavra que ele usa, né, que eu uso a partir do que eu leio dele, é uma certa ritmização daquilo que nasce a partir desse encontro. Ali eu coloco algumas características, né, do barroco nesse ensaio, que vão levar a essas telas, tanto do Bacon, no caso, e também nesse ensaio, a parte inicial, o ensaio tem um pouco mais de 50 páginas, e eu busco vou buscando essa relação com elementos do barroco. E também eu acho que o Bacon é um pintor difícil, sim, também. Eu acho que sim. Ele aparentemente parece muito próximo da gente, né? Está tendo a exposição agora, mas ele é muito sinuoso. Eu acredito que por conta disso também foi uma das escolhas para constituir essa estética do larracismo que participa dessa avalanche, né? Essa condição assim também de
de ficar esfolado a partir disso, né? De sair dali aos pedaços, né? Eu vou tentar fechar, então. Eu não sei se tem mais pergunta, né, para os outros, mas a minha parte eu vou tentar fechar comentando os textos, as falas dos colegas, né, da Micheline. Eu fiquei pensando muito, Micheline, isso é quase uma pergunta, né? É difícil fechar numa mesa tão rica, assim, muito difícil fechar, né? Me veio muito na tua fala, né, sobre a onça, a ideia do meu tio, sempre confundo esse nome do Guimarães e a Uaretê. O Aretê, é difícil, né? É difícil de falar. E de como ele ali tentou um tipo de encarnação, né? E em que medida ele te inspirou também, é uma curiosidade que eu tenho ali, né? Porque me parece assim que tu tá nessa herança, né, do Guimarães, e eu te pergunto, né, se tu sai também dentro do teu português, que é todo também cheio de nuances e misturas, um pouco, para usar uma ideia da Clarice, animalizada. Se tu te animaliza depois disso de forma irreversível, né? Ficou essa curiosidade. Eu acredito que sim, né? Acho que ninguém volta, né? Como ela passeando ali no jardim zoológico, depois que vê o búfalo, ninguém volta totalmente, né, dentro daquilo que estava vivendo antes. E para o Tony, eu me lembro, Tony, de um texto, né, do Derrida, que é essa estranha instituição chamada literatura, em que ele vai voltar, em alguma medida, a Shakespeare, né, e vai falar do Romeu e Julieta, né, e como eu fico pensando nessa... Tu volta ao Derrida, né, e menciona ali um texto, uma tese importante dele, que não existe nada fora do texto. Eu fiquei pensando como que a gente pode fazer uma espécie de movimento antropofágico, até, para usar um gesto que é muito brasileiro, assim, né? Dentro da tua cultura, né? Que ainda precisa de muita visibilidade, acredito, né? Que ainda está muito distante dessas trocas, que a gente poderia se beneficiar mais, sentir mais, trocar mais, misturar os nossos gestos, né? Porque acho que o teatro carrega muito dessa gestualidade. Eu acabei fechando e ampliando, né? Desculpa, Abreu, mas é que a mesa foi muito interessante mesmo. Muito obrigada. Micheline, por favor. Quero agradecer essa mesa tão interessante, né? E que deixa tantas coisas, né? Precisaria de outra mesa para a gente pensar essas instâncias todas, né? A poesia do Serguilha, esse divórcio entre texto entre literatura e teatro, né? Sendo que literatura e teatro tem um nascimento comum, né? Mas agradeço a Abreu, agradeço a todos que organizaram esse encontro tão potente, e vou tentar responder aqui a pergunta do Disseu e a da Luciana com alguma concisão. O Disseu pergunta se escrever o texto difícil ocupou muita pesquisa sobre os mitos indígenas e amazônicos, e qual foi a velocidade dessa escritura. Sim, ocupou bastante, demandou bastante pesquisa, né? Uma pesquisa antropológica, mas também uma pesquisa afetiva, né? O que eu chamo de pesquisa afetiva é uma pesquisa não acadêmica, né? Uma pesquisa de falar com narradores indígenas, conversar
perceber, mas sem o lugar do entrevistador, né? Então eu fui fazer oficina de erva, oficina de pintura corporal com indígenas, né? Para me aproximar sem esse lugar que para mim naquele momento não era interessante, do pesquisador. E eu escrevi esse livro entre 2016 e 2018. Ainda mexi nele em 2019, mas é esse período, 2016, 2018. Então, foi um tempo relativamente rápido para a escrita desse livro. Sem dúvida, ninguém volta igual depois que é mordido pela onça, né? Depois que é comido pela onça. Então, eu brinco e digo que passei por um processo de onçamento, sim. Fui onçada. E, sem dúvida, esse livro não seria o que ele é sem o meu tio Iauaretê, né, do Rosa. Né? O Rosa ele aprofunda a linguagem, essa linguagem que se transforma em onça durante o conto, né? Não é só o mateiro que se transforma em onça, a linguagem ela também se transforma em onça, de uma forma que é exemplar, né? Mas que, para mim, no contexto do meu livro, eu não seria capaz de manter, né, uma linguagem em alta voltagem como o do Iauaretê, do Rosa, né, até porque o Rosa é o Rosa. Né, mas, sem dúvida, meu livro não existiria sem esse conto, né, como não existiria sem uma aproximação com a linguagem oral. Então, é isso. Obrigada, minha gente. Foi bem bacana. Tony Frontenho, faz favor. Bom, E Dirceu, agradeço aí as questões e a participação comigo. Tony Frontenho, tem a palavra. Sim, de igual modo, eu também tenho que parabenizar aqui aos colegas de painel. De fato, deu para fazer boas trocas. Eu saio daqui muito enriquecido. Sobre o tema da Micheline, ficou-me aqui muito marcada a ideia de que nós não pensamos a partir da língua, e a forma como faz a apresentação remeteu-me a várias imagens, não é? E eu gostaria de poder compreender melhor como é que este processo da onça ele pode se verificar na objetividade do nosso cotidiano, não é? Queria perceber melhor esse aspecto, mas aqui ficou-me um grande ponto de interrogação, como o primeiro pensamento surge com imagens e não através da nossa língua. A Luciana, aprendi bastante também com o seu tema. Eu até agora não consegui reter, barroco floreado, é isso? É o termo que estava a usar? Floral, de flores. Floral, exato. E os dois temas, para mim, penso que quem não os colocou por acaso, são temas que nos remetem à complexidade e à interculturalidade do pensamento e de como nós podemos desenvolver novos saberes e reutilizar os saberes inúteis, não é? Porque muitas vezes o trânsito das imagens e as estruturas sociais que nós conseguimos ver nos textos, que muitas vezes são compreendidos como difíceis, eles podem ajudar-nos a resolver diversos problemas. E esta é uma das grandes preocupações que eu também apresento neste casamento que deve haver entre a literatura e o teatro, porque essa subjetividade que a literatura nos traz, ela deve
partir para a dimensão da objetividade e ajudar-nos a resolver problemas. Então, obrigado por esta troca e aprendi muito. Estou muito feliz de poder fazer parte desta mesa. Obrigado, Toninho Frampeni. Também foi mordido pela onça. A onça é a grande metáfora que a Micheline usa, né? E que pode explicar problemas da natureza e da cultura. Mas a Micheline, se quiser fazer um comentário, por favor, só para o Toninho ficar assim, com uma ideia dessa dúvida com que ficou, de que modo a onça pode explicar problemas concretos da cultura, né? Nossa, mas é uma pergunta muito complexa para responder assim rapidamente, Abreu. Eu vou fazer uma provocação a partir de uma frase do Viveiros de Castro, que inclusive o Amálio repete muito, né, que no Brasil todo mundo é onça, exceto todo mundo é índio, exceto quem não é. Eu brinco que no Brasil todo mundo é onça, exceto quem não é. Então, eu acho que a gente tem esse complexo, né, essa complexidade da onça, né, como símbolo de várias coisas dentro da cultura, inclusive um símbolo de trânsito entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, como signo do apocalipse, né? A onça azul que vai engolir o sol, como a vestimenta da mulher, né? A mulher que vira onça, né? Que a moda se apropria disso, como na própria linguagem, né? O amigo da onça, né? Que é uma expressão que a gente usa no Brasil para alguém que é falso, né? Ou chamar os filhos de minhas onças, minhas oncinhas. Então, uma gama de coisas, né, que esse símbolo significa não só para o Brasil, mas para a América, né, como continente, né, o jaguar é um poder, né, é um poder que transita em várias camadas, em várias dobras da cultura. É isso mesmo, Micheline. Eu acho que deu para aproximar Abreu. Sim. Abreu, me permite tentar melhorar minha resposta para o Dirceu, que eu acho que eu fiquei devendo alguma coisa muito importante ali no meu percurso de leitura. E eu acho que conversa também com a Micheline aqui, nesse sentido que também tem um estudo sobre as santas e sobre Santa Teresa, né? Pelo que eu sei. E acho que o barroco, né, na relação ali para estudar a questão do bacon, a gente tem que voltar a Santa Teresa de Ávila, que foi uma fundadora do barroco e que ela vai fazer esse deslocamento de uma herança que a gente tem filosófica, que depois dela também vai perdurar, que essa importância que é dada para o visual, e ela vai fazer, já no século XVI, ela vai dar importância para aquilo que é do sentido do gosto e do tato, para outros sentidos, né, para outras formas de estimular, né, e criar, que não são aquelas envolvidas com a visibilidade, a visualidade, que vão ser depois até criticadas pelo Derrida nas questões lá do logocentrismo, que o Tony deve estar muito por dentro, assim, estudando na gramatologia, né? Então, eu acho que é isso. Para ler aquelas faces desmanchadas do Bacon, a gente teria que voltar a essa herança teresiana, tá? Muito obrigada, é isso. Obrigada pela pergunta. Obrigada para você e obrigada por vocês os três, né? E dizer o Toninho Frampeni que entre os bancos a onça também entra, faz parte dos provérbios. Primeiro, a forma como ela aproveita tudo. A onça come tudo. A carne, ele pode comer a carne de um bicho que ele acaba de matar, fresco, como também come cadáveres, né? Carne de bichos mortos por outros, né?
E a onça tem mais ou menos esse tipo de natureza, e depois é a forma em que ele não passa despercebida. Ela tem um cheiro muito forte, né? E onde ele passa, deixa isso como marca. As pessoas sabem logo para que passou uma onça. Então, no fundo, esse trânsito de culturas, as interculturalidades, também podem traduzir essa metáfora, essa ideia da onça, né? Em que quando as culturas se consolidam a partir desses entrelaços, né? A partir de todas as editoras que nós vimos aqui, deixam marcas muito, muito fortes e vivas, né? Na vida das pessoas e das sociedades. Bem, nós fizemos a última mesa, né? Da quarta edição do Nkódia de Ampango, que é um evento que visa estimular o pensamento na língua e literaturas, né? Ou língua e artes. Nós estamos a participar do segundo momento solar, que em Kikongo se dizia Ntangwa Anzole, né? Quer dizer, o segundo momento. Ntangwa Azole, Ntangwa 2. Porque temos o primeiro momento solar, que é a mocanesa que se realizou anteriormente, essa é a segunda. Gostaria, primeiro, de agradecer a vossa presença, vocês que estão aqui conosco, agradecer a presença de todos os amigos, colegas, poetas, escritores, pensadores que se predispuseram a dispensar parte do seu tempo para estarem conosco aqui. Esse foi o evento mais representativo em termos de geografias de países, né? E também com mais participantes. Nós tivemos perto de 63 participantes, né? Para esse encontro, como vem, pelo menos pela adiantada hora, e tivemos mesas muito ricas, com temas de discussões muito diversificadas. No fundo, é isso que nós precisamos consolidar. E estamos a ver se, a partir dessas ricas reflexões que foram feitas aqui, podemos pensar nos próximos encontros, a ver se discutimos a tradução, né? Porque, no fundo, o que nós vimos aqui cabe no escopo de pensarmos a tradução, a partir das diferentes perspectivas em que ela é estudada também, e talvez a semiótica da sintaxe, né? Que também, no fundo, aproxima-nos a um conjunto de ideias que foram tratadas nessa mesa. Então, aos amigos, todos que participaram e que acompanharam as mocanessas que foram realizadas aqui, e esse esforço ingente também que o nosso amigo Dirceu Alves fez, né, com as questões pertinentes que foram colocadas, que ele foi colocando ao longo das diferentes mocanessas, gostaríamos particularmente de agradecer por isso. Agradecer ao Amálio, que é o líder do grupo Barroco, Oralidades e Mestiçagem, do qual eu e a Micheline e outros colegas fazemos parte, também pela oportunidade, né, de podermos alargar os horizontes para discutirmos aspectos importantes da cultura a partir de uma perspectiva barroco-mestiça. E assim gostaria de dar por encerrado esse evento, agradecendo muito especialmente a Clarissa Macedo pelo trabalho e esforço muito individual que fez, a Liana André pelo suporte técnico, o Maurício Vieira, né, e o Luís Serguilha pelo desenho inicial do evento que nós preparamos para o ano passado e não conseguimos realizar por questões de saúde, né, mas felizmente se realizou esse ano. É nesse modo que eu gostaria de fazer o fecho dessa quarta edição do Nkódia de Ampango. Muito obrigado e estamos juntos. Obrigada, Abreu. Um abraço. Obrigada, Luciana, e obrigada a todos. Obrigada. Aliás, nós não dissemos Tony, nós dissemos Tony. Temos uma tonalidade diferente para o nome dele. Tchau, gente. Tchau, estamos juntos. Obrigado. Tchau. Foi um prazer. Tchau. Tchau.